Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O nosso grupo ficou responsável em falar sobre a litíase biliar e a colacistite. Os componentes são a Ayane, Poliana e eu, Amanda. Antes de falar sobre essas patologias, eu vou estar revisando sobre a anatomia do órgão acometido por essas doenças, que é a vesícula biliar. Como vocês podem ver aqui em verde, essa aqui é a vesícula biliar, um pouco escondidinha aqui, que ela fica atrás do fígado, na porção inferior do lobo direito. E ela é um órgão semelhante a uma pera, né? Em que tem a função de armazenar a bile, né? Esse líquido que ele tem a função de digerir as gorduras. Bom, aqui a vesícula biliar a gente consegue ver ela melhor, né? Já que essa é uma visão posterior do fígado. Aqui a gente tem a vesícula, nós temos aqui as vias biliares intrahepáticas. Aqui a gente tem as vias biliares extrahepáticas. Temos aqui o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático direito, formando o ducto hepático comum. Este se liga juntamente com o ducto cístico. E aqui tem o colédoco, né? Aqui a gente tem a ampola de Vater e a papila. Essas veias biliares têm uma ligação íntima, né, com o pâncreas, como vocês podem ver aqui, especificamente com a cabeça do pâncreas, né? E essa bile é despejada aqui no intestino delgado, especificamente na segunda porção do duodeno. Bom, aqui a gente consegue ver as partes da vesícula biliar. A gente tem o fundo, o corpo e o colo da vesícula biliar, certo? Aqui outra imagem, que a gente consegue ver a vesícula biliar. E aqui, como que a vesícula biliar, né, ela percorrendo esses ductos até cair no duodeno. Bom, e a bile, né? A bile, como vocês podem ver aqui, é esse líquido meio amarelado, meio esverdeado, né? É um líquido amargo, que ele tem a função de digerir as gorduras, né? Ele vai dissolver essas gorduras que a gente ingere através da alimentação. Bom, é isso mesmo que acontece, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? A bile ela vai envolver uma molécula de lipídio, digerindo-a, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas leigas pensam, a vesícula biliar ela não produz a bile, ela armazena a bile, né? Vou mostrar essa imagem aqui. Então, o fígado ele vai estar produzindo a bile constantemente. Porém, não é constantemente que essa bile ela vai estar sendo liberada, né? Ela só vai ser liberada quando necessário. Então, a bile vai chegar até aqui e vai retornar, ficando acumulada aqui na vesícula biliar. Por isso que a gente chama que a bile ela tem um enchimento retrógrado, né? A vesícula biliar, melhor dizendo, ela tem um enchimento retrógrado. E a bile ela é composta pelo quê? Ela é composta por soluto e por solvente. Então, a gente tem aqui os componentes dessa bile: água, eletrólitos, bilirrubina, sais biliares, fosfolipídios, colesterol. O colesterol é um fator muito importante que a gente vai estar falando aqui ao longo desse slide, porque ele pode, né, estar cometendo aí uma das patologias que a gente vai falar, né, que é a litíase. Vai estar aí podendo obstruir um canal, ou então podendo tornar o acúmulo de cristais de colesterol, né, interrompendo aí o fluxo da bile, que a gente vai ver mais detalhadamente. Tá, mas quando é que ocorre a liberação dessa bile, né? Eu falei agora há pouco que ela só é liberada quando necessário. Bom, a liberação dessa bile, ela acontece justamente com a alimentação. Devido, a gente tem com a alimentação a liberação de CCK, né, que é o peptídeo, que ele vai estar aí favorecendo a contração dessa vesícula biliar e a abertura da ampola. E assim a bile vai estar sendo extravasada para a porção do intestino delgado. Bom, entrando aqui nas patologias propriamente dita, qual o conceito da litíase biliar? Queria lembrar aqui para vocês que a litíase biliar ela tem um sinônimo, que é a colelitíase, né, que popularmente é conhecida como pedra na vesícula.
Bom, então essa litíase biliar, ela acontece devido à formação de cálculos biliares que podem estar localizados no interior da vesícula ou nos ductos biliares. Existem dois tipos principais de cálculos, que são os cálculos de colesterol e os cálculos de pigmentos. Temos o cálculo castanho, porém ele é menos comum, mas eu vou falar aqui brevemente. Ele é um cálculo que acontece devido a uma infecção da via biliar e ele tem uma característica interessante que é devido à sua morfologia. Diferentemente desses dois cálculos que eu coloquei aqui, ele tem a sua forma fusiforme, justamente porque ele é produzido na via biliar, no ducto, e aí ele vai ter um formato diferente. Ao contrário desses cálculos aqui, que tem um formato de pedra mesmo. Bom, com relação à epidemiologia, a litíase biliar, o Brasil ele apresenta prevalência de 9,3% de casos de colelitíase na população em geral, demandando cerca de 60 mil internações por ano no Sistema Único de Saúde. Então, a gente já consegue identificar daqui que a litíase biliar ela é comum. Bom, aqui a gente consegue ver e diferenciar os cálculos de colesterol, que ele tem uma coloração castanho amarronzado, mais ou menos amarelo esbranquiçado, melhor dizendo, amarelo esbranquiçado, tá? Preto amarronzado vai ser esse aqui, que é o cálculo pigmentar ou cálculo de pigmento, certo? Esse aqui é o cálculo de colesterol e esse é o cálculo de pigmento. Bom, e como é que acontece a litíase biliar, né? Então, vai acontecer aí a formação de cristais, né, devido à bile litogênica. O que é essa bile litogênica? É a bile hipersaturada em gordura. Então, aí, devido a essa formação de cristais, né, o aprisionamento desses cristais no muco vesicular, juntamente com a estase, que é a hipomotilidade, né, a vesícula ela se contrai menos que antes, ela fica tipo que preguiçosa. Devido a esses três fatores, acontece a formação de cálculos. Então, é basicamente o desequilíbrio da composição da bile que vai estar ocasionando esses cálculos, né? Então, eu falei para vocês no início que a bile é composta por soluto e por solvente. Mas, nesse caso da litíase biliar, o que vai acontecer? Um desequilíbrio, vai ter mais soluto e menos solvente. Quais são os fatores de risco da litíase biliar? Bom, para pessoas maiores, com mais de 50 anos, o sexo feminino, ele é predominantemente acometido pela litíase biliar, pela razão de gestações, né, do número de gestações, devido também aos fatores hormonais, devido ao estrógeno, né, e aí, o que acontece? Devido também aos anticoncepcionais. E aí, o estrógeno, junto com essas pílulas orais, elas vão estar aumentando o potencial litogênico, né? Consequentemente, aumentando a concentração de colesterol, diminuindo também os ácidos biliares, diminui esses ácidos, e aí vai estar totalmente suscetível à formação desses cálculos, né? A obesidade também é outro fator de risco, né? Pessoas com IMC aí elevado. Diabetes, hipertensão arterial sistêmica, o sedentarismo, né? Essa desregularização dos níveis dos colesteróis, né? Uma dieta rica em carboidratos e gorduras e pobre em fibras, o tabagismo, o uso prolongado de anticoncepcionais, como eu falei anteriormente. E outros fatores também são a genética. Então, se você tem um parente de primeiro grau que ele é portador da colelitíase, é importante ficar atento. Pacientes cirróticos, pacientes portadores de doença hemolítica e pacientes transplantados. Então, a gente viu aqui que o estilo de vida está totalmente relacionado ao acometimento da litíase biliar. Bom, então eu falei para vocês que os pacientes transplantados, eles têm, né, um fator de risco
para o acometimento da litíase biliar. Então, eu achei muito interessante aqui esse artigo, que ele vem falando sobre a prevalência e fisiopatologia da litíase biliar em pacientes submetidos a transplantes de órgão. Então, foi feita uma revisão bibliográfica e foi descoberto que esses pacientes que já receberam alguns órgãos, eles têm uma maior prevalência para a formação de cálculos biliares. Né? Isso devido a imunossupressores, né? Aqui vem citando o nome desse imunossupressor, ciclosporina, por exemplo, né? Devido também a alterações do peso corporal, né? Pacientes transplantados, ou eles aumentam de peso, ou eles diminuem o peso, né? Diabetes mellitus e hiperlipidemia. Bom, falando sobre a colecistite agora, diferentemente de colelitíase, que é um sinônimo de litíase biliar, a colecistite, como o próprio sufixo já diz, né, ite, é a inflamação da parede da vesícula biliar, certo? Devido a uma obstrução de um cálculo, no ducto cístico. E aí vai acabar comprometendo o metabolismo da bile, certo? A epidemiologia da colecistite. Em 95% dos casos de litíase ocorre como consequência colecistite e em 5% obedece a outras causas menos frequentes, as chamadas colecistites agudas alitiásicas. Então, é muito comum que os pacientes acometidos pela litíase biliar tenham como quadro de evolução a colecistite. Bom, como é que acontece a fisiopatologia da colecistite? Ela pode acontecer por dois mecanismos. Como eu falei anteriormente, 95% tem a colecistite litiásica, nesse caso. E já os outros 5% com outro tipo de colecistite que eu vou falar após esse slide. Então, a colecistite litiásica, ela acontece devido à obstrução de um cálculo no ducto cístico, e aí ele vai estar impactado ali, e quando em tempo muito prolongado, vai acontecer um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, né, vai ter como consequência os sinais logísticos dessa inflamação. Vai ter aí o espessamento da parede da vesícula, eritema, hiperemia, né, que a gente consegue ver muito bem aqui nessa foto, né, essa parede da vesícula muito demasiada, né? E aí, quando essa pedra ela migra para outro lugar ou ela é retirada, aí o processo regride. Já quando essa pedra ela continua ali, esse processo inflamatório ele vai somente intensificar e vai ocasionar aí um processo de morte celular, né? Vai acontecer a necrose, que é o que a gente consegue ver aqui nessas fotos, né? Uma vesícula biliar necrosada. Aqui a gente consegue ver ainda alguns cálculos, né? E aqui a parede da vesícula é bastante espessa. E os fatores de risco é basicamente os mesmos fatores de risco da litíase biliar. Pacientes com mais de 50 anos, pacientes que possuem comorbidades, né? Ou seja, hipertensão, diabetes, pacientes que têm assim, um estilo de vida um pouco inadequado, né? Digamos assim. Aqui a gente consegue ver, né, a imagem de uma colecistectomia, que as meninas vão estar falando mais na frente, que é a retirada dessa vesícula. E aqui a gente consegue ver essa vesícula bastante demasiada devido ao processo inflamatório que ela sofreu. Bom, outro 5% de complicação que pode acometer aí depois dessa litíase biliar são os outros tipos de colecistite, né? Entre elas a colecistite aguda alisiática, que ela não vai acontecer devido a um cálculo, ela vai acontecer devido a outros fatores. Por isso ela vai ter uma evolução mais rápida e pode evoluir para uma gangrena, né? Frequentemente ela vai evoluir para uma gangrena. E os fatores de risco são idosos, pacientes traumatizados, queimaduras, nutrição parenteral prolongada, infecção generalizada, cirurgias extensas, ventilação com pressão positiva são alguns fatores de risco para a colecistite. Bom, eu trouxe aqui para vocês esse relato de caso que eu achei muito interessante, porque a gente vai se deparar bastante com esses tipos de patologia na nossa prática. Então, aí, se vocês quiserem dar uma lida, eu achei muito interessante, certo? E eu fiquei aqui com minha fala e as meninas vão dar continuidade.
Manifestações clínicas da litíase biliar. Os cálculos biliares, eles podem ser tanto assintomáticos quanto sintomáticos. Os sintomas mais comuns vão ser a dor, o desconforto abdominal, náuseas e vômitos e a icterícia. No caso dos sintomáticos, a dor ela vai surgir do lado direito superior do abdômen e também ela pode se irradiar para a parte acima do tórax e também nas costelas. Essas dores, elas geralmente vão surgir após a refeição e também vai causar o desconforto abdominal. As náuseas e vômitos, elas também são muito frequentes e isso pode ocorrer após a ingestão de alguns alimentos. A icterícia, ela também é presente em alguns pacientes. Diagnóstico. O diagnóstico da litíase biliar ele é realizado através de exames de imagens e exames laboratoriais. Nos exames de imagem, os mais comuns são a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância. Porém, o mais utilizado é a ultrassonografia. Os exames laboratoriais é solicitado para analisar a quantidade de bilirrubina presente no sangue. Em relação ao tratamento, ele pode ser tanto medicamentoso quanto cirúrgico. No tratamento medicamentoso, ele vai ser indicado para aqueles cálculos que são predominantemente formados por colesterol. E o medicamento ele vai agir na diluição desses cálculos. Porém, os cálculos eles podem voltar posteriormente. Em relação ao cirúrgico, o procedimento indicado é a colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Manifestações clínicas da colecistite. A dor da colecistite aguda, ela vai ser similar à dor da litíase biliar. Porém, essa dor ela vem com muito mais intensidade e duração. Ela é muito comum também apresentar náuseas e vômitos e febre em 1/3 das pessoas acometidas pela colecistite aguda. A inapetência ela vai ser muito frequente em pessoas mais velhas. A colecistite alitiásica ela é diferenciada, pois ela não apresenta cálculos na vesícula biliar. A dor vai ser súbita e intensa, o abdômen ele vai ficar distendido, vai ficar sensível, o paciente ele vai apresentar febre e, se não for tratado corretamente, ele pode chegar ao óbito. A colecistite crônica, ela vai apresentar dor, o abdômen também vai ficar sensível e a febre ela é muito incomum, é mais rara. A diferença entre a colecistite aguda e a crônica é a intensidade dos sintomas. A crônica, ela vem com sintomas muito mais fortes e a aguda são sintomas mais suaves. A febre, ela vai surgir raramente e a dor, ela é menos intensa. No caso da colecistite alitiásica, ela é mais grave, É uma inflamação mais grave e ela pode originar também a gangrena e a perfuração da vesícula biliar. O diagnóstico da colecistite. O diagnóstico ele é realizado por exames de imagem, como a ultrassonografia, a ressonância e a tomografia, e também exames laboratoriais. No caso dos exames de imagens, o mais comum, o mais solicitado é a ultrassonografia. E em relação aos exames laboratoriais, ele é solicitado para analisar a quantidade de bilirrubina presente no sangue e também a quantidade de glóbulos brancos, que vai indicar a inflamação, gangrena no paciente. O tratamento da colecistite vai ser a colecistectomia, que é o procedimento cirúrgico da retirada da vesícula biliar. Bom, agora eu vou estar falando sobre as complicações da litíase biliar e da colecistite. Bom, a colecistite aguda litiásica, ela já é uma complicação da litíase biliar, onde ocorre a inflamação aguda da vesícula
por uma obstrução, por um cálculo do ducto cístico. A colecistite alitiásica, ela vai ser uma inflamação aguda também da vesícula, porém, não vai haver a presença de cálculos, vai estar acontecendo por conta de danos que possam estar ocorrendo durante a cirurgia, por pacientes que apresentem um quadro de desnutrição severa ou por queimaduras na região epigástrica. A colecistite crônica é um tipo de inflamação onde a inflamação aguda desaparece, porém vai estar havendo recorrências do quadro desse paciente. Vai ser uma fase em que a bile ela não vai concentrar e eliminar a vesícula, ela não vai concentrar e eliminar a bile de forma apropriada. Bom, a colecistite gangrenosa é uma inflamação severa, é um quadro grave, é uma inflamação onde os órgãos do paciente ficam vulneráveis a infecções. A inflamação, ela vai estar bloqueando o fluxo sanguíneo, dessa forma, vai estar causando a necrose tecidual vesicular e vai estar propiciando a entrada de infecções aos órgãos desse paciente. O câncer de vesícula biliar possui baixa incidência, também é grave, normalmente acometido por uma pedra, um cálculo, que fica na vesícula durante muitos anos, um longo período de tempo. A pancreatite aguda, onde o cálculo biliar fica preso no esfíncter de Oddi. Esse esfíncter de Oddi, ele é um tubo por onde o suco pancreático vai chegar até o duodeno. Dessa forma, ele vai ficar impossibilitado de chegar até o duodeno, ficando concentrado no pâncreas. Dessa forma, vai causar a inflamação aguda do pâncreas, comum, vômitos, febre e dor na região epigástrica. Bom, a coledocolitíase vai ser a pedra dentro do canal da bile, onde essa pedra se forma na bile, mas ela vai migrar e vai ficar bloqueando a passagem, né, do canal da bile. É comum o paciente apresentar colúria, que é aquela urina escura, apresentar a colíria, as fezes não vai ter aquela característica amarronzada, ela vai ficar amarelada. Então, são sintomas que vai ajudar o profissional a estar identificando, no caso, o quadro de coledocolitíase. Bom, a colangite aguda, ela não vai ser uma inflamação, ela vai ser uma infecção, né, que vai estar acontecendo dentro das vias biliares, que tem como característica sintomática a tríade de Charcot, que vai ser icterícia, dor no hipocôndrio direito e febre e calafrios. Aí vai ter a colangite tóxica, ela vai ser um tipo de infecção muito grave, requer hospitalização imediata. A causa principal dessa colangite tóxica é a coledocolitíase e tem sintomas característicos pela pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot, mais o choque séptico, mais a hipotensão, mais alterações no nível de consciência desse paciente. Se apresentar esses sintomas, esse paciente deve ser hospitalizado com emergência. Bom, agora eu vou estar falando sobre as orientações que o profissional de enfermagem pode estar fazendo aos pacientes acometidos pelo quadro de
de adoecimento, né, pela litíase biliar ou a colecistite. Orientar o paciente sobre desconforto abdominal e sinal de complicações. Informar aos pacientes quanto aos possíveis sinais de infecções. Manter o peso adequado, ou seja, ele vai ter que ter uma reeducação alimentar, melhorando a sua alimentação com alimentos mais saudáveis e pobre em gorduras. Pacientes diabéticos e obesos devem redobrar atenção, porque são pacientes que possuem uma propensão maior a estar adquirindo o problema vesicular. Adotar hábitos saudáveis de alimentação, como eu falei anteriormente, realizar exames regularmente, HDL, LDL e colesterol, para estar monitorando a taxa de lipídios de gordura no organismo desse paciente. Orientar o paciente sobre a fazer exercício de acordo com sua resistência, ou seja, o profissional ele vai estar observando a capacidade, a resistência desse paciente e vai estar orientando que ele pratique o exercício dentro das suas possibilidades fisiológicas. Bom, a prevenção. A prevenção é que essas pessoas acometidas, esses pacientes acometidos adotem hábitos de vida, ou seja, eles vão ter que modificar o seu estilo de vida, eles vão ter que passar a ter uma alimentação balanceada, consumir alimentos ricos em fibras e pobres em gorduras. É muito importante, porque a gordura, ela causa os cálculos mais comuns, que são os cálculos de colesterol. Consumir frutas frescas, vegetais, legumes, carnes magras, cereais, integrais, bastante água. Praticar exercícios físicos regularmente. Perder peso gradualmente, visto que perder peso de uma forma repentina, uma grande quantidade de peso, pode também estar propiciando o aparecimento de cálculo. Então, ele deve perder peso gradualmente, com uma reeducação alimentar e mudando o seu estilo de vida. E manter o IMC em valores ideais, ou seja, os valores ideais de IMC é entre 18,9 até 24,9. Ele vai estar eutrófico. É importante para que não desenvolva ou não agrave o quadro de litíase biliar ou colecistite, ou então as suas complicações. Obrigada.